Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Sabedoria para a Vida Cristã, de Tenston Gilpatrick, publicado pela editora Vida Cristã. Já fizemos um primeiro vídeo aí, falando aí da primeira metade do livro. Vamos ver se a gente consegue concluir ele hoje, tá bem? Peço aí para que você que gosta aí do meu trabalho, de ler os livros aí cristãos, já deixa o like, compartilha esse vídeo e se você é novo aqui, se inscreva no canal. E se tiver alguma dúvida do que vou estar lendo aqui hoje, que você possa escrever para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Se você mora longe, a gente pode fazer através de videochamada. Não fique com dúvida da Bíblia e do que eu vou estar lendo aqui hoje, tá bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, capítulo 6, ou lição 6, que vai falar sobre sabedoria em relação ao uso da fé e das obras. Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 26. Tiago, nessa parte, nega a ideia de que a fé sem obras pode salvar. Martinho Lutero, o grande fundador da Igreja Luterana, não compreendeu o ensinamento de Tiago sobre este ponto. Ele negava a doutrina católica da salvação pelas obras. Baseou sua teoria no livro de Romanos, onde Paulo diz que somos justificados pela fé. A conclusão dele foi que uma pessoa é salva só pela fé. Mas tempos depois, Lutero mudou de ideia, admitindo que Tiago e Paulo não entravam em contradição. O ensinamento de Paulo mostra que o, abre aspas, pecado é justificado perante Deus, fecha aspas. Em Romanos, ele fala sobre uma justiça imputada, a reconciliação do pecado com Deus. Paulo refuta a justiça própria e o formalismo dos fariseus. A justificação, de acordo com Tiago, significa justiça, retidão, provando que a fé é genuína. Abre aspas, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Fecha aspas. Uma pessoa pode dizer que tem fé, quando não tem. Tiago fala sobre a fé sem defini-la, mas pode-se perceber que ele a está usando no sentido geral. Fé para Agostinho, abre aspas, é crer no que se não vê, e a recompensa dessa fé é ver o que se crê, fecha aspas. Fé é uma atitude da mente demonstrada através das boas obras. A fé é a raiz da árvore e as boas obras são os seus frutos. Obras, para Tiago, é boa ação ou conduta. O cristão é criado para as boas obras. Veja Efésios 2:10. Então, obras é a obediência do cristão à lei de Cristo. Como os versículos 17 e 18 dizem ou revelam, a fé só pode ser demonstrada por meio de obras. Exemplo de uma pessoa necessitada. Tiago 2, 15 a 20. Tiago ensina que o cristão que tem apenas fé atende às necessidades da pessoa dizendo, abre aspas, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, fecha aspas. O homem necessitado não pode comer nem viver com verbos, advérbios ou substantivos. Conta-se que um grande evangelista estava viajando de trem, quando um jovem bastante bêbado, com um olhar machucado, reconheceu e começou a cantar hinos e a falar com ele. O pregador ficou perturbado e pediu que o fiscal tirasse dali aquela
aquele passageiro. O fiscal falou gentilmente com o homem, levou-o ao vagão de bagagem, lavou-lhe o rosto e fez-lhe um curativo com o seu próprio lenço. O evangelista sentiu-se profundamente culpado, pois acabara de pregar sobre o bom samaritano. Abre aspas. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fecha aspas. Nossa fé é testada por meio das nossas obras. Nossa fé em Deus é demonstrada através das orações e da frequência aos trabalhos da igreja. Também nossa fé é revelada em nossa ética cristã. O ponto de vista de Tiago é que a fé apenas não é suficiente. Se fosse, os demônios poderiam ser salvos. Suponhamos que você estivesse dirigindo um carro na estrada de Santos a 80 km por hora e, quando chegasse no alto da colina, parasse, descesse do carro e fosse até o topo para ver se a estrada continuava. Não, você não faria isso. Você confiaria no departamento de estradas de rodagem. Você continuaria a viagem na certeza de que a estrada continuaria, embora não pudesse vê-la. Aceitaria a continuação da estrada pela fé. Este é o ponto de fé do qual Tiago fala. A fé de Abraão. Tiago 2, 21 a 24. Abre aspas. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado? Três pontinhos, fecha aspas. Um exemplo de fé que inclui obras é a fé de Abraão, o pai da nação de Israel. Tiago deixa a ideia de que ele foi justificado pelas suas obras. Paulo usa Abraão na carta aos Romanos como exemplo de uma pessoa que foi justificada pela fé e não pelas obras. Veja Romanos capítulo 4, versículo 9, Gálatas 3, 6 e 7. Será que Tiago e Paulo estão se contradizendo? O que você acha? Vamos ver. Sem dúvida, Tiago e Paulo usam justificação no mesmo sentido, mas evita-se qualquer contradição, sabendo-se que eles estão usando a palavra obra em sentido diferente ou contexto diferente. Paulo está pensando sobre as obras da lei de Moisés como base para a justificação. Veja Gálatas 2,16. Para Paulo, Abraão foi justificado antes da lei existir. Paulo fala da justificação como sendo uma coisa que só Deus pode dar ao homem por sua graça. Veja Romanos 4,10. Tiago está pensando sobre a fé como obras ou obediência. Abraão, para demonstrar sua fé, teve a coragem de levar seu próprio filho ao altar de sacrifício. O fruto da fé é manifestado em obras. Por isso, Tiago diz que Abraão foi justificado pela fé e pelas obras. Abraão foi justificado por causa de sua fé. Veja, Gênesis 15, 6. Sua fé foi demonstrada quando obedeceu a Deus, oferecendo seu filho no altar. Abraão tornou-se conhecido como amigo de Deus por causa das suas obras. Veja 2 Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41, versículo 8. Ser justificado é ser amado por Deus. A conclusão de Tiago, baseada no exemplo de Abraão, abre aspas, é que uma pessoa é justificada por obras, fecha aspas. Ele até fala, abre aspas, não por fé somente, fecha aspas. O mal entendido de alguns sobre o ensinamento de Paulo tem levado à conclusão de que a salvação é só pela fé. Esta expressão pode ser usada em dois sentidos. Um é a pessoa que diz que crê em Cristo e que acha que está salva sem fazer nada para demonstrar sua fé. Outro é dizer que
é salva pela fé, mas uma fé obediente, como a de que Hebreus 11:8 fala, abre aspas, pela fé Abraão, obedeceu, entre parênteses, verbos de ação, fecha parênteses, indo para um lugar que não conhecia, fecha aspas. A fé de Raabe, Tiago 2:25, abre aspas. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Fecha aspas. Este exemplo de uma meretriz para o meretriz paga, ou pagã, acho que é pagã, não dá para ver o acento aqui, pagã é citada por ter sido ela uma pessoa que demonstrou fé. Raabe morava na cidade de Jericó, uma cidade de Canaã. Ela ajudou os espiões judeus a escapar das mãos dos gentios. Sua fé, aliada à ação, salvou-a bem como a sua família. Por isso hoje seu nome vive como testemunho de sua fé. Isto é fé, fazer o que deve ser feito e deixar as consequências para Deus. Hebreus 11:31 diz, abre aspas, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Fecha aspas. Sua fé no Deus dos judeus a fez demonstrá-la. Veja também Josué 2:9-11. Seu nome consta na lista de gerações de Jesus, em Mateus 1:5. Sua fé salvou-a porque foi demonstrada. A fé sem obras. Tiago 2:26. A conclusão de Tiago é que a fé sem obras é morta. Abre aspas, como o corpo sem espírito é morto, fecha aspas. O corpo é o corpo humano e o espírito é o princípio da vida. Salomão diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Eclesiastes 12:7. Nossa fé é mantida viva através das obras. Devemos lembrar-nos de que nossas obras confirmam nossa fé. Uma religião passiva tem como resultado uma fé morta. Pergunta para esse capítulo. 1. Segundo o livro de Tiago, uma pessoa é justificada a. Só pela fé, b. pelas obras, c. pela fé e obras, d. pela graça de Deus. 2. Definir fé. 3. Tiago diz que Abraão foi justificado pelas... Aí tem um espaço aqui para você pôr o quê? A resposta. 4. Que tipo de fé tem os demônios? Tem um espaço aqui para você responder. 5. Que tipo de fé não tem valor algum? 6. A conclusão de Tiago é que, abre aspas, fé sem obras é, espaço, fecha aspas, como o corpo sem espírito é morto. Vamos para o capítulo 7, lição 7. Sabedoria no uso da língua. Tiago 3, de 1-18. O homem pode esquecer-se de seu professor, mas aquilo que aprendeu fica com ele por toda a vida. Por causa disso é que um professor tem muita responsabilidade e por isso é que Tiago nos diz no versículo 1, abre aspas, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, fecha aspas. Ele volta ao assunto que introduziu em Tiago 1,19. Abre aspas, tardio para falar, fecha aspas. Ele vai desenvolver este assunto e mostrar o perigo de ensinar qualquer coisa a respeito da religião que não seja
absolutamente certa. O poder da língua. Tiago 3, de 2 a 12. Abre aspas, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo, fecha aspas. Tiago diz aos professores que eles tropeçam em muitas coisas, mas se controlar a língua, o professor é perfeito e tem controle de todo o corpo. O que é tropeçar no falar? Pode ser, ensinar alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus. Pode ser falar muitas coisas, mas a própria pessoa não praticá-las. Também pode ser o fato de não pregar a verdade de Deus na sua integridade. Então, o que o professor deve fazer para não tropeçar no falar? Em primeiro lugar, deve respeitar os ensinamentos da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Quando fala, deve ser, abre aspas, como os oráculos de Deus, fecha aspas. Veja 1 Pedro 4:11. Também deve ser segundo a sã doutrina, veja Tito 2, de 1 a 10. Para provar que o corpo pode ser controlado por uma coisinha pequena como a língua, Tiago usa 3 exemplos sobre o poder das coisas pequenas. Veja o versículo de 3 a 5. O freio controla o corpo do cavalo. Um jockey ou um carroceiro domina o cavalo pela boca. Os freios são colocados na boca do animal e a pessoa que segura as rédeas domina o animal. Os navios são também dirigidos por um pequeníssimo leme. Uma fagulha põe fogo na selva. A língua é uma coisa pequena, mas pode ou controlar a pessoa, ou dirigir outros, ou destruir. Por isso, Tiago diz que a língua é fogo. Ela é perigosa, não é fácil controlá-la. É um mundo de iniquidade. A língua contamina o cristão pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, leva-o a pecar, expressando uma atitude de mente que não é cristã. Segundo, a língua contamina, fazendo cair no pecado da mentira e da blasfêmia. O terceiro modo da língua contaminar é defender ou desculpar o pecado cometido. Deixa eu ler de novo essa parte. O terceiro modo da língua contaminar é defender ou desculpar o pecado cometido. A não assumir, né? Falar, eu não fiz isso, tal, né? A língua é inflamada pelo inferno. A palavra em grego que Tiago usa para significar inferno é Geena. Este é o único lugar em que a palavra é usada no Novo Testamento, fora dos evangelhos. Geena sempre foi associado a fogo. Mateus 5, 22, 18, capítulo 18, versículo 9. É interessante que ele não usa Hades, que significa além. Uma das interpretações desse versículo é que Tiago pensa em nossa existência como uma carreira. A língua é capaz de queimar e arruinar a carreira toda. Outra interpretação é que Tiago pensa em nossa existência como um círculo, como nossas vidas interligadas. A língua mal usada pode estragar a experiência de todo mundo, como um incêndio pode destruir uma cidade inteira. Abre aspas, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos, 3 pontinhos, tem sido domada pelo gênero humano, fecha aspas. Todos os tipos de animais são sujeitos ao homem.
A humanidade controla todas as criaturas que foram confiadas a ele. Abre aspas. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Fecha aspas. Agostinho acha que isso significa que o homem, com o seu próprio poder, não pode dominá-la, mas com a ajuda de Deus pode. Outros acham que alguns podem controlá-la, mas, em geral, esse órgão dentro da nossa boca é incontrolável. Este fato é demonstrado na língua, abre aspas, incontida, carregada de veneno mortífero, fecha aspas. Há contradições no uso da língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Quando cantamos na igreja, quando pregamos o evangelho puro de Jesus Cristo, ou quando estamos dando conselhos bons, estamos bendizendo a Deus com a língua. Mas quando xingamos o motorista que passou pelo trânsito cortando a nossa frente, quando falamos mal de um colega de serviço, quando condenamos o vizinho barulhento do lado, estamos amaldiçoando os homens feito à imagem de Deus. Tiago cita 3 exemplos que mostram que o cristão não pode ser assim. Os minerais não são assim. Da mesma forma, não emana água doce e amarga. E é impossível a figueira produzir azeitona ou a videira figo. Ele não faz aplicação dessas figuras, mas entra em outro ponto. Há uma história sobre um rei que ordenou ao bobo da corte que lhe servisse o melhor prato do mundo. Este preparou-lhe uma língua. Depois o rei exigiu o pior prato do mundo. Novamente o bobo da corte preparou-lhe uma língua. Chamando para uma explicação, ele disse, abre aspas, quando a língua é usada de maneira sábia e carinhosa, é a maior das bênçãos, mas quando usada de maneira malévola, é desonesta, torna-se a maior maldição, fecha aspas. A língua é, sem dúvida, um membro maravilhoso, mas não age independentemente da vontade humana. Nossas palavras são amargas ou doces, cruéis ou amáveis, cáusticas ou brandas, destrutivas ou controladas, de acordo com a nossa vontade. Perguntas para esse capítulo. 1. Por que Tiago diz, abre aspas, não vos tornei muitos de vós mestres? Fecha aspas. 2. O professor, para não tropeçar, deve controlar a esposa, B, a igreja, C, a língua, D, os alunos. 3. Definir a palavra Geena, que é a mesma coisa, é inferno. 4. Dê 3 exemplos que Tiago usa para mostrar o poder de uma coisa pequena. 5. Qual é a influência da língua em relação ao resto do corpo? Lição 8. Sabedoria no uso da língua, parte 2. Nessa parte, Tiago volta a falar sobre a sabedoria no uso da língua. Termina de falar sobre o poder da língua. Agora, ele mostra a importância do professor e seu uso da língua. O professor sábio. Tiago, capítulo 3, versículo 13 e 14. Quem tem sabedoria? Parece que esta pergunta foi feita por Tiago ao olhar para o primeiro versículo desse capítulo, que trata daqueles que desejam ser professores da igreja. Professor sábio não é uma pessoa de, abre aspas, inveja amargurada e sentimento faccioso, fecha aspas. Essas atitudes são impróprias pelo nosso Senhor. Inveja amargurada é desgosto ou pesar
pelo bem dos outros. O professor sábio não, abre aspas, mintais contra, três pontinhos, fecha aspas. O professor sábio demonstra sabedoria em suas obras para Deus. A sabedoria do alto. Tiago 3, 15 a 18. A sabedoria do mundo, abre aspas, é terrena, animal e demoníaca, fecha aspas. Isso é natural, sem um pingo de espiritualidade. A palavra grega usada para animal é psichikos, o que é a mesma usada para descrever Adão como um homem natural. O resultado dessa sabedoria mundial é, abre aspas, inveja e sentimento faccioso. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, fecha aspas. A sabedoria do alto é aquela que vem de cima, a sabedoria de Deus. É o dom de Deus em resposta à oração. Tiago diz que essa, abre aspas, sabedoria é principalmente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, fecha aspas. Essa sabedoria é primeiramente pura. Esta pureza é descrita por Salomão assim, abre aspas, há aqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados de sua imundícia, fecha aspas. Provérbio 30, 12. A sabedoria que vem de Deus é limpa e livre de falsas em comparação com a sabedoria do mundo. Veja Filipenses 4:8, 2 Coríntios 11, 2, 1 Pedro 3, 2. A sabedoria divina é também pacífica. O verdadeiro sábio procura sempre manter paz com os semelhantes e também procura manter a paz entre todos os outros. Deus não é de confusão, mas de paz. Os cristãos devem lembrar-se que Jesus diz, abre aspas, bem-aventurados os pacificadores, fecha aspas, Mateus 5:9. Outra característica da sabedoria é ser indulgente. Isso quer dizer tolerante, benigna, moderada. Uma pessoa indulgente sempre está pronta para perdoar os outros. Perdoar deve ser uma coisa difícil para o cristão. Os discípulos de Cristo amam até os seus inimigos. Deixa eu ver se eu li certo aqui. Perdoar deve ser uma coisa fácil para os cristãos. Não sei se eu falei difícil aqui. Perdoar deve ser uma coisa fácil para os cristãos. Os discípulos de Cristo amam até os seus inimigos, conforme está lá em Mateus 5:44. É também tratável, quer dizer fácil de tratar, amável, benévolo. Um sábio de Deus é tratável em qualquer meio social, tanto entre os ricos como entre os mendigos. Costumamos deparar-nos com pessoas que não são nada tratáveis, pelo contrário, são intratáveis, pessoas que parecem sofrer do fígado, pois nunca estão satisfeitas e estão sempre procurando uma oportunidade para contradizer ou criticar. Mas o cristão não deve ser assim. A sabedoria que vem de Deus está sempre disposta a mostrar, abre aspas, compaixão e oferecer perdão, fecha aspas. Sempre disposta a produzir bons frutos, porque a língua que é governada pela sabedoria do alto torna-se uma grande influência para o bem. O resultado da sabedoria de Deus é, abre aspas, misericórdia e bons frutos, fecha aspas. Aqueles que têm necessidade são atingidos pelas boas obras de misericórdia do sábio. Os frutos dessa ação são bons. A sabedoria do alto é
imparcial. A palavra grega é adiacritos, cujo sentido é difícil de determinar. Outra tradução usa a palavra sem parcialidade. A ideia parece ser de não agir de uma maneira hoje e de outra amanhã. O professor precisa da sabedoria de Deus para ser constante. Finalmente, a sabedoria que vem de Deus é sem fingimento. Nas suas relações humanas, o homem de Deus age sem hipocrisia, com sinceridade e honestidade. O professor sábio não diz uma coisa e pensa outra. Abre aspas. É em paz que se semeia o fruto da justiça, fecha aspas. Tiago apresenta um resumo ou resultado de seguir a sabedoria que vem de Deus. O fruto do professor sábio é a justiça que traz paz. O professor deve semear o ensino da paz. Veja Mateus 5:9. Perguntas para esse capítulo. 1. Quais as características da sabedoria terrena? 2. Quais as características da sabedoria divina? 3. Quem é o professor sábio? 4. É em paz que se semeia. Aí tem um espaço para você preencher. Lição 9, ou capítulo 9. Sabedoria para com o mundo e os infiéis. Tiago 4, de 1 a 12. No último versículo do capítulo 3, Tiago diz que o fruto da justiça é a paz, mas nesse capítulo ele se dirige àqueles que viviam lutando uns contra os outros. Muitas pessoas acham que a igreja do primeiro século vivia numa condição de perfeição ideal. Essa ideia não tem base porque seus membros viviam em constante contendas e provavelmente até em facções. Na própria igreja de Coríntio havia dissensões. Veja 1 Coríntios 3:5. A fonte das contendas. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Abre aspas. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Fecha aspas. De que tipo de guerras e contendas Tiago está falando? Será de uma guerra mundial ou será de uma guerra individual? O ponto bem claro é que a fonte das contendas são os prazeres carnais. Ele dá uma lista de várias maneiras como eles satisfazem seus prazeres. 2 pontos. Cobiça, matança e inveja. Cobiça é ambição desenfreada ou ganância. A cobiça pode levar um homem a inventar tanto a ponto de matar. Davi cobiçou tanto a Betseba que mandou matar seu marido, seu próprio soldado e amigo. Veja 2 Samuel 11, de 14 a 17. Platão disse uma vez, abre aspas, guerras e facções e brigas não têm outra fonte senão o corpo e suas cobiças. Fecha aspas. Estamos cansados de saber que muitas pessoas vivem insatisfeitas. Ninguém está contente com o que tem. Aquele que tem uma casa gostaria de ter um sobrado. Quem tem um carro usado gostaria de ter um zero. O empregado gostaria de ser chefe e o chefe gostaria de ser proprietário. O desejo de possuir mais do que tem é comum a todos os homens. O resultado é que todos, abre aspas, vivem a lutar e a fazer guerras, fecha aspas. O apóstolo Paulo diz, abre aspas, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, fecha aspas. Veja lá, Filipenses 4:11. Suponhamos que você pense, 2 pontos. Eu não vivo fazendo brigas nem guerras, então porque eu não tenho o que quero? Abre aspas, nada tendes porque não pedis,
fecha aspas, diz Tiago. A razão, às vezes, é que pedimos mal. Nossas orações devem ser mais fervorosas e, em vez de pedir a satisfação de nossos desejos, precisamos pedir mais bênçãos para os outros e devemos também pedir para nós os dons do amor, da esperança e da mansidão. Amizade com o mundo significa inimizade com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Abre aspas. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Fecha aspas. Ao pé da página da Bíblia revisada e atualizada no Brasil por João Ferreira de Almeida, está escrito, abre aspas, infiéis no original, adúlteros, isso é, os que são desleais para com Deus, fecha aspas. É como se Deus quisesse chamá-lo de esposas infiéis. Algumas vezes, no Velho Testamento, Deus refere-se ao seu povo como se o acusasse de prostituição. Veja Oséias 2, versículo 2 a 4. O princípio é, quem abraça o mundo afasta-se de Deus. Abre aspas. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Fecha aspas. Mas que mundo? Deus não amou o mundo? Veja João 3,16. Às vezes a palavra mundo significa a terra e os homens. Veja João 1,10. Mas nesta passagem, Tiago refere-se ao mundo dos incrédulos, apóstatas e pecadores. Veja 1 João 2, 15 a 18. Deste tipo de mundo é que nós devemos ser inimigos. O cristão, então, comete adultério espiritual se for amigo deste mundo. Abre aspas. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, fecha aspas. Não há nenhuma citação da própria Escritura que diz isso, mas deve significar, abre aspas, a Bíblia inteira afirma que que o mundanismo é inimigo de Deus, fecha aspas. Então quer dizer que a Bíblia em geral ensina este fato? Não é uma pergunta. Então quer dizer que a Bíblia ensina este fato. Abre aspas. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele, Espírito Santo, né, em letra maiúscula aqui, que ele fez habitar em nós. Em nós? Uma pergunta. Quem é esse Espírito? É o Espírito Santo ou o Espírito de homens? Como se pode notar, não é fácil interpretar esse versículo. Alguns acham que o contexto, que fala sobre a amizade do mundo, indica que se refere ao espírito do homem que tem ciúmes. Por isso, na tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, este versículo é traduzido assim: o espírito, com letra minúscula, que em vós habita, tem ciúmes, fecha aspas. Deus criou o homem à sua imagem, Gênesis 1, 26 e 27. Por isso ele quer nossa amizade. Quando somos inimigos, quando somos amigos do mundo, Deus, abre aspas, tem ciúmes, fecha aspas. Como é possível Deus ter ciúmes? À primeira vista parece difícil de explicar, mas quando consideramos que não podemos ter dois senhores, veja Mateus 6,24, torna-se mais fácil de entender. Também quando olhamos no Velho Testamento, notamos que Deus deu o mandamento de não termos outro Deus além do Deus verdadeiro. Êxodo 20, versículo 3 e 4. Uma outra interpretação é que
o Espírito, aqui com letra minúscula, aqui citado, é o Espírito Santo, o qual fica triste quando pecamos. Como Paulo diz, abre aspas, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, fecha aspas. Efésios 4:3. Por isso, na tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, o versículo é traduzido, abre aspas, e com ciúmes, 3 pontinhos, o Espírito, né, com letra maiúscula, querendo dizer que é o Espírito Santo, 3 pontinhos, habitar em nós? Uma pergunta. E é difícil determinar de que Espírito Tiago está falando, mas a conclusão é a mesma. Deus não quer que seus filhos amem o mundo pecaminoso e tenham amizade com ele. Perguntas para esse capítulo. Qual a fonte de guerras e contendas? 2. Tiago fala de duas maneiras de realizar os desejos. A. Qual a maneira errada? B. Qual a maneira certa? 3. Por que às vezes as orações não são atendidas? 4. Como é que uma pessoa se torna inimiga de Deus? 5. Quando um cristão começa a amar mais o mundo do que a Deus, quem fica com ciúmes? Lição 10. Sabedoria para com o mundo e os infiéis. Sabedoria para com o mundo e os infiéis. Parte 2. Tiago 4, de 6 a 17. Depois de mostrado o perigo de ser amigo do mundo e inimigo de Deus, Tiago, nesta parte, revela como uma pessoa pode resistir a essa tentação. A pessoa que pode resistir a estas paixões é abençoada por Deus. O caminho certo para ser elevado por Deus. Tiago 4, de 6 a 10. Abre aspas. Antes, ele dá maior graça, fecha aspas. Mas quem dá maior graça, em certo sentido, depende de como se interpreta Tiago 4, de 1 a 5. O sujeito da oração parece que é Deus. Deus é quem pode dar graça. Deus exige muito, mas dá maior graça em troca da obediência. Abre aspas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Fecha aspas. Este é um versículo do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Ele a dá porque são amigos de Deus e querem fazer a sua vontade. Veja Mateus 18, de 1 a 5. A maneira de ser elevado aos olhos de Deus é seguir os verbos da ação que Tiago usa em versículo de 7 a 10. 2 pontos. Sujeitar, resistir, chegar, limpar, afligir e humilhar. O cristão não pode servir a dois senhores. Ele tem que ser sujeito a um e resistir ao outro. Tiago mostra como o cristão deve resistir ao diabo e sujeitar-se a Deus. O cristão não pode seguir o caminho de Deus e do mundo ao mesmo tempo. O pecador deve purificar suas mãos. Mãos purificadas representam nossas boas ações. O homem que quer seguir dois mestres ao mesmo tempo é uma pessoa de ânimo dobre. Veja Tiago 1,8. A humildade demonstra-se no falar. Tiago 4, 11 e 12. Nossa humildade é demonstrada pela maneira como falamos. Abre aspas. Irmãos, não faleis mal um dos outros, fecha aspas. Mas por que é errado falar mal dos outros? É contra a vontade de Deus. Veja Efésios 4, 32.
Além disso, o homem torna-se juiz. Veja, Mateus 7, 1 e 2. Abre aspas. Um só é legislador e juiz, fecha aspas. Julgar é atributo de Deus. O dever do cristão é obedecer à lei de Deus. É muito fácil e é uma grande tentação passar adiante julgamentos duvidosos e impiedosos sobre os outros. É difícil, se não impossível, revogar esses julgamentos ao saber que são infundados. Um pai estava tentando ensinar isso ao filho e disse-lhe, para pregar um prego bem grande num quadro. O filho fez o que o pai disse. Depois o pai mandou o filho arrancar o prego. O filho o arrancou. Então o pai disse, abre aspas, agora tire o buraco que você fez e deixe o quadro exatamente como estava antes, fecha aspas. O filho olhou espantado e disse, abre aspas, não dá para fazer isso, fecha aspas. E o pai concluiu, meu filho, é isso que acontece com os mexericos e julgamentos que fazemos sobre os outros. Podemos perceber nossos erros e desculpar-nos do que dissemos, mas geralmente é impossível reparar o dano causado. As cicatrizes permanecem para sempre. Planejar sem consultar a Deus. Tiago 4, de 13 a 17. Outra coisa que mostra a falta de humildade é a vanglória, a vaidade. Abre aspas. Atendei agora, vós que dizeis. Dois pontos. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Três pontinhos e três pontinhos. Teremos lucros, fecha aspas. Será que Deus está dizendo que não devemos fazer planos para o futuro? Veja Provérbios 24, 1. Os judeus da dispersão, desde o começo, abandonaram a agricultura porque começaram a congregar-se principalmente nas cidades. O interesse deles mudou para o comércio. Um filósofo judeu conta os problemas que os judeus em Alexandria tiveram quando se tornaram cristãos. Deus não proíbe de fazer planos para o futuro, mas sim de fazer planos sem considerar a vontade dele. Precisamos de Deus para controlar o nosso futuro. Abre aspas. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, fecha aspas. O homem não tem em si mesmo capacidade de dirigir os seus passos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Está fora de nosso controle. Veja Provérbios 27, 1. Tiago pergunta, dois pontos. O que é nossa vida? Fecha aspas. A vida é curta em relação à eternidade. Ninguém sabe quanto tempo ainda tem para viver. Abre aspas. Nossas vidas são como neblina que aparece e logo se dissipa. Fecha aspas. Esta vida, de fato, é temporária. Veja Lucas 12, 22 a 32. Por isso, e sabendo que todos nós vamos morrer, devemos depender cada vez mais de nosso Deus. Abre aspas. Se o Senhor quiser, três pontinhos, fecha aspas. É uma frase bem popular, mas será que realmente entendemos seu significado e espírito? Corremos o perigo de tomar o sentido da letra e deixar de lado o espírito do ensinamento. Nem sempre, quando dizemos graças a Deus, se Deus quiser, ou glória a Deus, estamos agradando realmente a Deus. Veja Atos 18, 21, 1 Coríntios 4, 19 e 1 Coríntios 16, 7.
O mais importante é guardar os mandamentos de Cristo, mesmo que não usemos a expressão "se Deus quiser". Nossos planos devem incluir Deus. Se nós o deixarmos fora de nossos planos, ele vai deixar-nos fora dos seus planos. Vamos ter a atitude que, abre aspas, se Deus quiser, fecha aspas, faremos tal coisa. Agora, entretanto, vos jactais, abre aspas, né? Primeiro, abre aspas. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, fecha aspas. Não podemos jactar-nos sobre o futuro porque é pecado. Jactância é vaidade, amor próprio, arrogância e vanglória. Tiago parece estar dizendo que o cristão deve tomar cuidado com o que pensa sobre planos não realizados. Abre aspas, toda jactância semelhante a essa é maligna, fecha aspas. Um ditado diz, dois pontos, o homem que vive mais seguro é o que menos confia, o que menos confiança tem em si mesmo. Abre aspas, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O pecado pode ser cometido de várias maneiras. Uma das maneiras é não fazer o bem. Mas o que este versículo tem a ver com o resto do capítulo? É um resumo do capítulo. Mas o conhecimento da vontade de Deus traz maior responsabilidade. E não é suficiente saber a vontade de Deus, é preciso praticá-la. Os planos de nossa vida devem incluir Deus. Do contrário, estaremos pecando. Perguntas para esse capítulo. 1. Definir a palavra humildade. 2. O que devemos fazer para que o diabo fuja de nós? 3. O que é a vida, segundo Tiago 4:14? 4. Em que base devemos fazer nossos planos para o futuro? 5. Qual é o resultado de não se fazer bem o que deve ser feito? Lição 11. Sabedoria no uso das bênçãos e riquezas. Nessa primeira sessão do capítulo 5, Tiago dirige esse discurso aos não cristãos. No capítulo 4, ele estava falando com pessoas cujas vidas estavam sem Deus. Agora apresenta uma severa denúncia contra os ricos que fazem sua riqueza por meio da opressão ao próximo. O pecado da riqueza vergonhosa. Tiago 5, versículo de 1 a 6. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Abre aspas. Atendei agora, riscos, chorai, lamento, por causa da vossa desventuras, que vos sobrevirão. Fecha aspas. Eu acho que aqui, não sei se tá escrito riscos, mas acho que é risco, né? Atendei agora, ricos, chorai, lamento, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Fecha aspas. Tiago não condena os homens só pelo fato de serem ricos, mas por causa de riquezas mal adquiridas. O cristão não deve pensar em colecionar riquezas neste mundo. Veja Mateus 6,19. Tudo que é dos ricos está acabando. Abre aspas. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e vossa prata foram gastos de ferrugens
e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Fecha aspas. Nos versículos 2 e 3, Tiago fala do futuro como se já tivesse acontecido. Apesar de todas as aparências de felicidade que tinham os ricos, aos olhos divinos, suas vestes estavam comidas de traças, suas riquezas, seu ouro, tudo que confiavam estavam corroídos. Abre aspas, tesouros acumulantes nos últimos dias, fecha aspas. A principal perseguição dos cristãos naqueles dias partia dos ricos, e Tiago os previne a terem cuidado. Tiago 2, 6 e 7. Abre aspas, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, fecha aspas. Os ricos naquela época não só eram soberbos e orgulhosos, como não tinham nenhuma compaixão pelos pobres e não gostavam de pagar salários justos e legais aos trabalhadores que ceifavam em seus campos. Amós 4:1, Amós 5:11, Amós 8:6. O sangue de Abel clama a Deus contra Caim. Gênesis 4:10. O salário do pobre explorado pelo rico também clama, abre aspas. Os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, fecha aspas. Isso mostra muito bem que os cristãos não precisam se apavorar quando estão sendo injustiçados. Mesmo que os homens não vejam e não façam justiça, Deus a fará. Temos aqui o exemplo dos clamores que penetraram nos ouvidos de Deus. Deus é o Senhor dos exércitos e nos lugares celestiais. Veja Isaías 5:9. A expressão, abre aspas, o Senhor dos exércitos, fecha aspas, é muito usada no Velho Testamento, especialmente pelos profetas. É um nome usado com referência a Deus e sua divindade. Os poderes celestiais estão disponíveis ao Senhor. O pobre não conta com um exército que lute por ele, mas o Senhor dos exércitos lutará pela justiça. Abre aspas. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência, fecha aspas. Alguns entendem que matado o justo refere-se à morte de Cristo pelas mãos dos ricos. Entre parênteses aqui, saduceus. Veja Atos 3, 14, 7, 52, 22, 14. Mas é melhor entender que os ricos estão oprimindo os justos. Amós 2, 6 e 5, 12. Alguns ricos são como os animais que são conduzidos para o matadouro. Antes comem e alimentam-se bem, não sabendo que estão engordando para ser abatidos. Exortação à paciência. Tiago 5, de 7 a 11. Agora Tiago deixa de lado os opressores e passa a aconselhar os oprimidos. Abre aspas. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Fecha aspas. A palavra em grego usada por Tiago é macrotumia, que quer dizer resignação. A ideia é que a pessoa deve ser paciente em relação às pessoas. A tentação do cristão oprimido é reagir com ira em relação aos ricos, mas Tiago diz que devem ser resignados até a vinda do Senhor. O lavrador é um exemplo de resignação. Ele lavra a terra, lança a semente e espera pacientemente para ceifar. Ele também depende muito, abre aspas, das primeiras e das últimas chuvas, fecha aspas. Na Palestina, essas chuvas
eram de grande importância para os lavradores, porque se faltasse ou se atrasasse, a fome seria inevitável. Os cristãos devem exercer a paciência, fortalecendo-se e confiando na promessa de Deus. Abre aspas, sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima, fecha aspas. Lucas diz, abre aspas, este Jesus virá do modo como o vistes subir, fecha aspas, está lá em Atos 1:11. Quando ele voltará, Tiago diz que a vinda está próxima. Se a vinda dele já estava próxima durante a vida dos apóstolos, quanto mais agora. Nós devemos sempre estar preparados, porque ele poderá surgir amanhã ou ainda hoje mesmo. Veja 2 Pedro 3, de 1 a 13. Enquanto esperam a vinda do Senhor e em meio à perseguição, os cristãos podem ter a tentação de queixar-se uns aos outros. Israel no deserto se queixava um dos outros e contra Deus. Uma razão forte para não fazer isso é, abre aspas, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas, fecha aspas. Isto é semelhante às palavras de Jesus, em Marcos 13, 29. Sua volta está sempre perto e, se ele voltar num destes momentos em que você está julgando os outros, ele também terá que julgá-lo. Abre aspas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, fecha aspas. Refere-se principalmente aos profetas do Velho Testamento, todos os quais sofreram perseguições, mas mesmo assim permaneceram firmes. Alguns profetas anunciaram a vinda do Senhor quase 1000 anos antes e nunca chegaram a vê-lo, mas esperavam pacientemente, assim como nós devemos esperar hoje em dia. Abre aspas, eis que temos por felizes ao que perseveram firmes, fecha aspas. O cristão tem que enfrentar muitas coisas na vida. Por isso, ele tem que ter desejo e força para aguentar esses problemas. Mas, perseverando como Jó, seremos felizes. Este é o único lugar em que Jó é mencionado no Novo Testamento. Jó é um exemplo de um homem de Deus que sofreu e perseverou firme. Os 3 amigos de Jó tentaram convencê-lo de que seus sofrimentos eram causados por seus pecados secretos. Mas ele disse, abre aspas, ele sabe o meu caminho, prove-me e saireis como ouro, fecha aspas. Jó 23:10. Paulo diz que o estudo do Velho Testamento serve, abre aspas, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança, fecha aspas, Romanos 15:4. O caso de Jó mostra ao povo de Deus, hoje em dia, como Deus, abre aspas, é cheio de terna misericórdia e compassivo, fecha aspas. Os cristãos precisam seguir o exemplo de perseverança dos profetas e de Jó. Ponto e vírgula. Precisamos perseverar na igreja, venha perseguição ou morte. Precisamos lutar contra nossos desejos, que são a maior perseguição, e ficar firmes na fé, a fim de receber de Deus o galardão prometido. Perguntas para esse capítulo. 1. Por que os ricos mencionados em Tiago 5:1 deveriam lamentar-se e chorar? 2. Qual era a prática pecaminosa dos ricos contra os pobres? 3. Como é que viviam aqueles ricos? 4. Até
quando os cristãos têm que ter paciência? 5. Qual a diferença entre a maneira como os ricos tratam os justos e a maneira do Senhor tratar Jó? Capítulo 12. Sabedoria no julgamento. Aliás, sabedoria no juramento. Tiago 5, versículo 12, abre aspas. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, fecha aspas. Tiago não está falando do juramento que se faz num tribunal, nem de votos a Deus, mas está discutindo o modo de expressar as emoções quando estamos em aflição ou grande júbilo. Pode-se notar quão comum é para os aflitos jurar e praguejar. Veja Mateus 5, 33 a 37. Por isso ele diz que, em momentos de grandes emoções que surgem nas vicissitude da vida, não devemos deixar que os juramentos frívolos, a blasfêmia e a irreverência seja a expressão de nossa tristeza. Não é preciso assinar um documento para validar a palavra. Abre aspas. Sim, vou fazer, fecha aspas. Isso basta. Na época de Tiago, a palavra das pessoas tinha tão pouco valor que precisava ratificar sua promessa com muitos juramentos. A palavra do cristão deve ser sem juramento. Sabedoria na oração. Tiago 5, de 13 a 20. Em vez de jurar, em época de provações, o cristão é admoestado a orar em todas as situações. Para o cristão, não há um hábito melhor do que falar com Deus nos momentos difíceis. Orar em todas as circunstâncias. Tiago 5, 13 a 18. No sofrimento, faça oração, fecha aspas. Desde o princípio da carta, Tiago vem insistindo na necessidade de orar e no valor da oração. Veja Tiago 1, 5 a 8, 3, 3, 5, 15. Há uma tradição segundo a qual Tiago tinha os joelhos tão calejados como os de um camelo, devido a tantas orações que fazia, e por isso ele aconselha aos que sofrem, abre aspas, que orem, fecha aspas, pois é da oração que vem consolo e auxílio. Abre aspas, na alegria, três pontinhos, cante louvores, fecha aspas. Alegria é um forte sentimento de emoção ou paixão. Se alguém se sente assim, lembre-se de Deus em sua alegria e cante louvores. Mesmo na prisão, Paulo e Silas cantaram louvores a Deus. Atos 16, 25. A palavra em grego é pissaleto, do verbo pissalo. Tiago não usa a palavra no sentido de cantar na igreja, mas em particular. Paulo usa o mesmo verbo para significar a música vocal na igreja. 1 Coríntios 14, 15, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16. Pelo uso dessa palavra, pissalo, e pela história, conclui-se que a igreja do primeiro século não usava instrumentos musical no seu culto. Abre aspas. Na doença, três pontinhos, chame os presbíteros, fecha aspas. Este versículo tem causado muitas discussões no mundo religioso e, embora tenha causado controvérsias, contém muitas coisas importantes. Quando diz os presbíteros da igreja, mostra que em cada congregação havia diversos presbíteros e não apenas um, como
o que querem alguns religiosos. A passagem mostra muito bem que os presbíteros, os líderes da igreja, devem estar sempre prontos para, em qualquer tempo, servir a qualquer membro da igreja que tenha necessidade de oração ou conselho. Os presbíteros fazem oração pelos doentes. A oração genuína é uma manifestação do esforço do homem para compreender o plano de Deus e cooperar com ele. Abre aspas. Ungindo com óleo em nome do Senhor. Fecha aspas. O uso do óleo tinha dois propósitos na Bíblia: medicinal, óleo de azeite, veja Lucas 10, 34, Isaías 1, 6, e cerimonial, veja 1 Samuel 16, 13, Marcos 6, 13. Alguns católicos tentam usar essa passagem para justificar a expressão, a extrema unção, aliás. A oração de Tiago é para que o doente melhore, mas a extrema-unção da Igreja Católica é dada na hora da morte. O sacerdote, ao administrar este sacramento, unge os 5 principais sentidos do corpo: os olhos, os ouvidos, as narinas, os lábios, as mãos e os pés. Em cada unção, ele pronuncia as palavras, abre aspas, que o Senhor te perdoe por todo o pecado que tenha cometido pela vista, pelos ouvidos, etc. 3 pontinhos, fecha aspas. Mas o que dizer do uso do óleo hoje em dia? Um comentarista diz, abre aspas, a unção com óleo não visava tornar sua administração medicinal. Portanto, seu uso era simbólico, fecha aspas. O óleo era considerado um remédio, abre parênteses, como os historiadores Filo, Plínio e Galém dizem, fecha parênteses. Deus pode curar sem usar nada, mas nem por isso o uso da medicina é condenada por Deus. Os descrentes usam a medicina sem a oração, mas o cristão pode usar a oração e a medicina, subordinando ambas à vontade de Deus. Abre aspas. A oração da fé salvará o enfermo, fecha aspas. A fé é muito importante na vida cristã. Tiago diz que a pessoa com fé pode ser curada. Certa vez, os discípulos de Jesus não puderam curar por causa da falta de fé. Veja Mateus 17, 20. A oração da fé salvará o doente. É melhor traduzir, abre aspas, salvar, fecha aspas, como curar. Por causa do poder da oração, o cristão ficará são. Este sentido é comum no Novo Testamento. Veja Marcos 5, 34, Lucas 8, 48, Atos 14, 9. Tiago promete que a oração feita com fé faz com que o ungido com óleo se restabeleça. Veja Mateus 9, 22, Atos 3, 7. Contudo, será bom lembrar que nem todo homem de fé e devoção a Deus recebe sua saúde de volta. Veja 2 Coríntios 12, 7 a 19. Então, o que Tiago está querendo dizer é, abre aspas, a oração da fé curará o doente, se o Senhor assim julgar melhor para ele, fecha aspas. A recuperação da saúde em resposta à oração pode ser um processo imediato ou gradual. Abre aspas, o Senhor o levantará, fecha aspas. Jesus, em cujo nome o óleo foi ungido, curará o doente. Assim, ele não está falando no sentido espiritual, mas deve significar, abre aspas, capacitá-lo a ficar em pé, fecha aspas. O cristão deve sempre lembrar-se que o restabelecimento depende
se Deus quiser. Veja 1 João 5,14. Abre aspas, se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados, fecha aspas. Não afirma que cometeu, mas se tiver cometido, serão perdoados. Este é o resultado da oração e confissão. Se a pessoa fizer isso, será salva. O corpo espiritual será também curado. Para receber este restabelecimento espiritual, João ensina, abre aspas, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, fecha aspas. Veja, 1 João 1,7. A ideia aqui é que deve-se confessar os pecados, não ao Padre, mas, abre aspas, uns aos outros, fecha aspas. Abre aspas de novo, orai uns pelos outros para serdes curados, fecha aspas. Tiago reconhece que é Deus que perdoa nossos pecados, mas nesse contexto ele quer mostrar o poder da oração. Nem todos os pecados são cometidos contra Deus, mas sim contra nossos semelhantes. Por isso temos que pedir perdão e confessar nossos pecados a eles. A súplica do justo é poderosa. Um dos presbíteros da igreja do autor desse estudo foi operado do coração e durante a cirurgia surgiram problemas. Tão grave ficou a situação que os médicos disseram à esposa para chamar os filhos e amigos porque não conseguiriam salvá-lo. Os membros da igreja foram visitá-lo e foram à igreja orar por ele. Os médicos não entenderam como, mas a situação mudou e o doente começou a melhorar. Deus ouviu a súplica dos justos. Realmente, a oração de uma pessoa justa produz um grande resultado. A oração depende não de talento, aprendizado, classe, riqueza ou cargo, mas do caráter do homem que ora. O caso de Elias é um exemplo do poder da oração de um homem justo. A fé de Elias fez com que Deus atentasse aos seus desejos. Ele orou para não chover e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou a Deus pedindo chuva e choveu e a terra deu frutos. Veja 1 Reis 17:1, 18:1 e 42. A restauração de um irmão perdido. Tiago 5, 19 e 20. A epístola ou a carta de Tiago termina não com palavras de despedidas, mas com uma exortação. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, salvará da morte a alma dele. Sempre há um perigo do cristão desviar-se da verdade. Veja Hebreus 6, de 4 a 8, Gálatas 6, 1. Este caminho destrói a possibilidade da sua salvação. Como membros da mesma família, temos o dever de advertir o pecador do perigo. Agindo como um verdadeiro irmão, podemos salvar da morte a alma dele. O resultado disso é, abre aspas, cobrirá a multidão de pecados, fecha aspas. Salmo 32, 1, 2, Romanos 4, 7, 8. O fim do pecado é a morte espiritual. Veja Romanos 6, 23. Por isso, quando um pecador volta a Cristo, é um dia de alegria para Deus. Por causa de seu arrependimento, Deus perdoa seus muitos pecados. Perguntas para esse capítulo. Por que Tiago diz que não devemos jurar? 2. No sofrimento, 3 pontinhos, faça um espaço para você preencher. Na alegria, cante, espaço. Na doença, clame, espaço. 3. O que a oração da fé faz pelo doente? 4. Para receber perdão de nossos pecados, o que devemos fazer com eles? 5. É possível um irmão desviar-se da verdade e,
encaminhar-se para a morte. Concluímos, aqui tem a bibliografia, dá uma pause aí e veja essa bibliografia. E eu já vou pedindo aí para você que gostou do estudo e a leitura desse livro, para que você deixe aí o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, a sabedoria de Deus chegue a mais pessoas. E tendo dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Fico muito feliz de você ter investido tempo, né, em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também fica muito feliz de você estar investindo o seu tempo nele, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?